Fala, meus fiote. E aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, estamos aqui, né? Segunda-feira, pré-feriadão, mas firmes e fortes para podermos fazer o nosso conteúdo e entender um pouquinho mais sobre esse mundo do marketing. Então vamos lá. Para quem chegou aqui, caiu de paraquedas aqui, meu nome é Juscelino Araújo, sou CEO da Esquilo. E a gente está no seriado Marketing para Ontem. O seriado Marketing para Ontem nada mais é do que um seriado que vai te ajudar a entender um pouco mais o marketing digital, a fazer com que você entenda um pouco mais como funciona todo esse mundo do digital, tá? Já temos umas 10 ou 12 lives já foram gravadas. Nós vamos com lives até o dia 6 de dezembro, com vários convidados, vários assuntos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre marketing digital, se você quer saber um pouco mais sobre como funciona todo esse digital, toda essa parte da internet, fica com a gente, que todo dia a gente tem uma live para vocês, beleza? Bom, hoje a live vai ser eu comigo mesmo, então... E nós vamos falar sobre as 15 formas, 15 estratégias para conseguir leads para ontem. Como a gente consegue leads, como é que a gente consegue aumentar a nossa captação de leads, o que a gente faz para conseguir aumentar essa captação, tá? Então, vamos começar do básico, né? O que é lead? Lead, pessoal, nada mais é do que potenciais clientes, tá? Só que, diferente de leads, diferente dos seguidores que a gente tem nas redes sociais, diferente das pessoas que entram em contato com você por inbox, quando a gente fala em lead é porque a gente já tem pelo menos o nome, o telefone e o e-mail dele. Esses 3 dados a gente tem, tá? Então essa é a diferença de um seguidor para um lead. Um lead você tem formas de contato com eles, tá? E como é que você consegue esses dados, né? Como é que você consegue com que ele te forneça esses dados? Quando você faz uma ação de prospecção, uma ação de captação de leads, você entrega alguma informação que essa pessoa, que o seu lead, que o seu avatar quer, para que ele possa te dar esses dados, tá? Então, provavelmente você já deve ter visto e-books, webinários, podcasts, templates, planilhas, enfim, N produtos, infoprodutos, para que você possa, que você goste, que você vá utilizar ele e que você queira ter para ti, para que você possa utilizar. Então, para que você tenha essa informação, para que você tenha esse produto, esse infoproduto, você deixa os seus dados, tá? Então, tô vendo minha colinha aqui, tá, gente? Então, o que acontece? Isso. Por que as pessoas elas vão dar essa informação para você? Porque aquilo que você está dando em troca, aquele infoproduto, aquela informação, é útil para elas, tá? Então, não adianta você simplesmente sair pedindo os dados das pessoas. Você tem que dar alguma coisa em troca. Tá? Então, captação de leads nada mais é do que isso, é uma troca. Eu te dou uma coisa, você me dá seus dados. Eu te dou uma informação, eu te dou uma planilha, eu te dou algo que vai te ajudar e você me dá os seus dados. Por que isso é mais interessante? Porque as pessoas utilizam isso diferente dos seguidores e tudo mais. Porque o que acontece? Quando a pessoa é seu seguidor, quando a pessoa está na sua rede, ela está comentando, ela não está tão propensa à compra. Ela não está tão propensa a querer algo seu. Quando você faz uma troca com ela, você entende que existe um primeiro contato um pouco mais forte, vamos dizer assim, entendeu? Então, você deu uma informação para ela, ela gostou dessa informação. Então, beleza. Então, você vai criar uma esteira com ela, você vai criar um funil de vendas com ela, tá? Onde você pode ser de vários formatos de funil, mas o nosso foco hoje não é construir esse funil. Nosso foco hoje é falar quais são os tipos de conteúdos, quais são os tipos de infoprodutos que você dá
para essas pessoas, tá? Mas no momento que esse lead ele cai no seu CRM, no momento que esse lead ele cai no seu CRM, ó, né? Você tem duas maneiras. Ou você vai trabalhar ele de forma online, onde você vai fazer todo um funil de vendas que vai ficar enviando e-mail para eles constantemente e fazendo com que ele faça essa jornada de compra. Ou então você vai pegar o telefone, o seu time comercial vai pegar o telefone com esses dados, vai ligar e vai entrar em contato com essa pessoa, tá? Então vamos lá. Então vamos contar aqui para vocês quais são os 15 tipos de ações e de infoprodutos que vocês podem utilizar para que vocês tenham esse dado das pessoas, tá? Então vamos lá. O primeiro que a gente pode utilizar, que é bastante usual, que provavelmente você já deve ter baixado, são os e-books, né? O e-book ele é o principal, ele é o mais difundido aí, o que o pessoal mais utiliza, por ser fácil a construção, em tese, né? De acordo com os outros, ele é mais tranquilo a construção e você também pode fazer uma paginação, uma página não tão complexa, precisa fazer um design muito complexo. Porque o que a gente precisa entender? O design, pessoal, ele é isso para e-book e para qualquer outro tipo de infoproduto. O design ele é importante, ele ajuda na venda, tá? Ele é uma coisa que você precisa sim ter uma visão de que ele faz certa diferença, mas o X da questão é a informação que você vai dar, tá? Não adianta ter um layout muito bonitão, não adianta ter ferramentas maravilhosas, se essa ferramenta, se esse produto, se esse conteúdo não vai ajudar a pessoa, tá? Então assim, Juscelina, não vou fazer um e-book porque o e-book tem que ser aquela capa bonita, tem que ter toda aquela diagramação bonita, com fotos, não sei mais o que. Sim, se você pode fazer isso, faça. Vai te ajudar a vender? Vai, mas não vai ser o principal. Tá? Então, se você não tem isso ainda, faz do jeito que dá, faz pelo Canvas, faz pelo Word, faz um PDF normal, se vira, faça, entendeu? Porque o que vai contar, o que vai fazer a diferença, o que vai fazer com que a pessoa continue na sua trilha, na sua jornada de compra, na sua jornada de conteúdo, vai ser a informação que você der para ela. Tá? Essa é toda a diferença, essa é que faz a diferença. Então a primeira forma que a gente tem para poder entregar conteúdo, que é a clássica, é o e-book. Tá? O e-book ele é um livro na internet, um PDF. Tá? Então esse é o primeiro formato. O segundo formato ele é um webinar. O que é um webinar? Um webinar é uma aula gravada. Tá? O webinar ele pode ser ao vivo ou gravado. Tá? Quando as pessoas vão fazer vendas no webinar, na aula, que é mais para o final da aula, eles utilizam mais o ao vivo, para poder fazer pitch, porque dá mais interação e tudo mais. Se você quer fazer o pitch depois, se você quer fazer uma jornada de compra, uma jornada de conteúdo, você faz ele gravado e tá tranquilo. Como é que vai fazer isso? Você vai pegar a sua landing page, vai falar aula sobre 5 formas de destravar os seus ads, seus anúncios. Então você vai fazer uma landing page, vai colocar esse título, vai colocar a caixinha lá, nome, telefone, e-mail, vai falar sobre o que fala a aula, né? Sobre os pontos que você vai fazer a aula, sobre os pontos que você vai conversar na aula, fala sobre você, fechou a landing page. A pessoa vai vai colocar os seus dados, colocando os seus dados, vai abrir uma nova landing page e aí lá vai ter o vídeo, tá? Dica: não coloque esses vídeos em contas gratuitas. Por quê? Porque esse link ele pode ser direcionado, copiado e direcionado, e as pessoas compartilham entre elas, e aí as pessoas não vão entrar para deixar os seus dados, tá? O interessante é que esses vídeos sejam upados no Vimeo, tá? Porque o Vimeo, na hora que você faz a integração dele, se você tem uma conta paga, tem uma forma de você bloquear com que a pessoa pegue o link, ou então que a pessoa pule a sua aula, tá? Ela tem que assistir do começo
ao fim. Ela não vai pular a sua aula, tá? Então, é mais interessante fazer isso pelo Vimeo. Dá para fazer pelo YouTube, dá para fazer de forma gratuita. Só que se você for fazer de forma gratuita, entenda que existe a probabilidade das pessoas compartilharem o link entre si, tá? E aí elas não vão cair na sua landing page para poder pegar os dados, para que você pegue os dados dela, tá? Existe essa possibilidade. Então, recapitulando, o webinar nada mais é do que uma aula ao vivo ou gravado sobre um determinado assunto, tá? Aí o que acontece? Por que o webinar é tão utilizado? Porque é vídeo, né? E a gente sabe que vídeos têm maiores interações, os vídeos eles têm maior abrangência, as pessoas gostam mais, as pessoas são mais visuais, a maioria das pessoas são visuais, então elas preferem o vídeo do que o e-book, tá? O que acontece muito? As pessoas fazem uma mescla, elas juntam esses dois formatos. Ela dá a aula e depois dá um manual, dá um workflow, dá um workbook, entendeu? Do que foi falado na aula. Então, ou então um resumão do que foi falado na aula de 1 hora, entendeu? O webinar, gente, no máximo estourando 60 minutos, tá? Não façam mais que isso, porque aí já é demais. Eu gosto muito do tempo de 35 a 40 minutos, mas até 60 tá tranquilo. Mais do que 60 aí já é demais, tá? Então, tome cuidado com o tempo. Um outro formato, nosso terceiro formato. Já falamos de e-book, já falamos de webinar. Agora vamos para o nosso terceiro formato, que é um formato de infográficos, tá? Os infográficos, eles também podem ser utilizados para fazer essa troca de conteúdo e dados pessoais da pessoa, tá? O infográfico, ele é bastante legal quando você vai fazer comparações entre o seu produto e o outro produto, quando você vai fazer comparações de necessidades, quando você vai fazer um resumão sobre um determinado assunto, aí você faz todo o infográfico, entendeu? É interessante. A gente vê bastante infográfico quando as pessoas fazem pesquisas, tá? Então, se você quer saber, tem uma pesquisa que sai todo ano, que é o que acontece em 60 segundos na internet. A maioria das pessoas já deve ter visto isso. Então, o que acontece com 60 segundos na internet? Se você quiser esse infográfico, para que você veja, para que você reproduza isso como conteúdo nos seus conteúdos, você tem que deixar os seus dados, tá? Empresa de software, para falar sobre tendências, sobre os insights para o Black Friday, os insights para o Natal, o que você deve fazer, como você deve fazer, o que aconteceu no outro que você pode levar em consideração para o próximo. Também são formatos de infográficos, também podem ser utilizados como troca, né, para informações. Então, o infográfico também é um material legal para você utilizar para geração de leads, tá? Lembrando, gente, que o formato ele é interessante, tá? E o formato ele vai de acordo com aquilo que você quer de informação. Se a sua informação é muito grande, é muito densa, infográfico não vai dar certo, manda para o e-book. Se você precisa mostrar a sua tela, se é interessante que a pessoa acompanhe com você mostrou na sua tela, vai para o webinar, tá? Então, o que vai determinar qual tipo de conteúdo, qual tipo de formato você vai utilizar é o seu conteúdo, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Uma outra forma também de fazer infoproduto para poder fazer essa captação de leads são as planilhas, tá? Essas planilhas, o pessoal de finanças utiliza muito isso, tá? Empresas de contabilidade, experts que falam sobre finanças, sobre financiamento, sobre ações, enfim, tudo que você precisa de planilhas, checklists também são muito utilizados como planilhas, tá? Então os checklists também são legais, checklist do seu primeiro lançamento, checklist de como organizar a sua casa, checklist de como decorar a sua casa, checklist de como fazer o seu primeiro anúncio, checklist sobre como criar conteúdo, entendeu? Então, planilhas. Vamos fazer uma planilha de debriefing do seu lançamento, para saber se o seu lançamento deu certo. Uma planilha sobre os seus gastos pessoais, entendeu? Subiu uma palavra aqui, gente. A sua organização financeira, entendeu? Da sua casa, sua pessoal, da sua empresa. Então, planilhas também é bem interessante. Se você
é um gestor de tráfego, planilha é interessante. Se você é uma empresa de contabilidade, planilha é interessante. Se você é uma empresa se você é um expert que fala sobre finanças, que fala sobre ações, bolsa de valor, é, enfim, tudo que mexa com números, que mexa com matemática, é interessante você fazer uma planilha, tá? Porque isso vai te ajudar a captar esses leads que estão interessados numa gestão melhor do seu. Você é um expert que ajuda as pessoas a fazer gestão do seu dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai dar uma planilha para ele poder utilizar. E aí, na hora que você mandou essa planilha para ele, que ele deixou os seus dados, quer dizer que ele está querendo fazer, ele está querendo arrumar o seu financeiro pessoal. Então, isso quer dizer que ele está propenso à compra de um produto seu se você vende esse produto, tá? Então, entenda também que o infoproduto, essa troca que você vai fazer com a pessoa, tem que estar muito ligada ao que você está vendendo, ao produto que você está vendendo, ao infoproduto maior que você está vendendo, entendeu? Não adianta fazer, um infoproduto que não é casado com aquilo que você quer vender, com aquilo que você quer ganhar dinheiro. Então eles têm que sempre andar junto, tá? Um outro formato. Nós já falamos sobre e-book, webinar, infográfico e planilhas, tá? Um outro formato que é interessante são os templates, tá? Os templates são utilizados muitos, sabe aqueles calendários de datas comemorativas, calendários calendários sazonais, uma outra coisa aqui que falou aqui, apresentação de slides. Então, assim, se você é um expert ou é uma empresa que faz produção de slides, que faz produção de apresentações e tudo mais, talvez para você fazer a captação de pessoas que querem melhorar as suas apresentações, você disponibiliza um template. Se você é um expert que ensina as pessoas a montar os seus slides de um formato melhor, de um formato mais bonito, você vai vender o curso para ela. Se você é um designer que trabalha com esse nicho de formatar apresentações, você vai dar um template para ele, ele vai ver o tanto que fica mais bonito, só que ele vai ver também o trabalho que dá para deixar isso mais bonito. E aí, por que não contratar uma pessoa experiente para fazer isso para ela? Entendeu? Então, você tem esses dois viés. Então, pense na estratégia, pense no que vocês querem vender, mas o template também é bem interessante, tá? Para que vocês possam utilizar, para que vocês possam pensar em captação de leads, tá? Essas captações, pessoal, mais uma vez falando, quando você faz uma captação de leads, onde você entrega algo para a pessoa, essa pessoa que deixou os seus dados, ela é um lead quente, tá? O que é um lead quente? É um lead com maior probabilidade de comprar algum produto, algum infoproduto naquele segmento, tá? Então, por isso que é muito interessante que todas as empresas, que todos os experts, qualquer pessoa que queira vender algo, tenha uma geração de leads constante. Ela não é a geração de leads, ela não é algo sazonal, tá? Então, você vai manter essa sazonal, pode ser o que você vai entregar. Esse mês eu entrego um template, mês que vem eu entrego um e-book, mês que vem eu entrego um webinar, mas a captação de lead, ela precisa ser ininterrupta, porque você sempre vai precisar de leads novos entrando na sua cadeia, tá? Nós sabemos que uma vez que esse cliente compra de você, é melhor você manter ele do que gerar um novo, mas vai chegar uma hora que esse seu cliente vai comprar todos os seus produtos, não vai precisar mais daquilo, vai chegar ao final da sua esteira. Então, por isso que você precisa sempre ter gente entrando, tá? E a captação de leads, ela ajuda muito a fazer isso. Um outro formato também que as pessoas utilizam muito é a newsletter. O que é a newsletter? Nada mais é do que um e-mail que as empresas mandam, que o expert manda, falando sobre as últimas novidades, o que a pessoa fez, o que a empresa fez, o que aconteceu de novo, que pode modificar determinado nicho. Igual, eu sou do nicho de energia elétrica. Se lá no governo inventam de colocar uma taxação para o mês que vem, taxa energia elétrica para o mês que vem, energia solar, energia sustentável, as placas solares, enfim. O que acontece? Se eu mandar uma newsletter falando que isso vai acontecer mês que vem,
para as pessoas agilizarem para comprar as suas placas, comprar as suas gerações desse mês, nessa newsletter eu posso ajudar a aumentar o meu faturamento, tá? Então a newsletter ela é uma entrega de informação tanto global, falando sobre assuntos determinados, sobre o seu nicho, como também assuntos que você mesmo escreve, que você mesmo faz para entregar para sua base, tá? A newsletter é muito utilizada para boca de funil, tá? Porque as pessoas na newsletter, elas não mandam pela newsletter webinars, e-books, elas não mandam por aí, entendeu? Então são informações, são notícias e informações, artigos, textos, então ela está muito na boca do funil, tá? Então é muito interessante você também pensar nisso. Se a sua estratégia de entrega, aonde que ela está dentro de um funil de vendas, aonde que ela está dentro do funil, se ela está no topo, se ela está no meio, se ela está no final, então você também precisa pensar nisso, tá? Uma coisa que também está dando muito retorno, que as pessoas estão gostando bastante, são os podcasts, né? Os podcasts também eles podem ser de uma forma também como entrega de conteúdo, como infoproduto. Você pode fazer um podcast falando sobre finanças, sobre aonde investir. Você pode falar sobre um podcast sobre estratégias de marketing, como você montar a sua estratégia. Você pode fazer um podcast sobre como fazer uma receita, como organizar a sua cozinha e fazer com que a pessoa precise colocar os seus dados lá para ter acesso a esse podcast, tá? Então, o podcast também ele é um formato que você pode utilizar para fazer esse escambo, para fazer essa troca de informações, onde eu dou a minha informação e você dá a sua, tá? E o bom dos podcasts é que é o seguinte, você pode escutar ele em qualquer lugar, né? Uma vez que você tem acesso a ele, você pode escutar ele na academia, você pode escutar ele no carro, você pode escutar ele no celular, no fone de ouvido, enfim, em qualquer lugar você pode escutar ele, tá? Então ele tem essa facilidade de consumir esse produto. Diferente do e-book, você precisa ter um pouco mais a maioria das pessoas, né, precisa estar num lugar mais calmo para poder ler, precisa levar, ou então precisa estar com tablet e tudo mais, algumas letras maiores. O vídeo você precisa estar olhando para a tela, entendeu? Então você precisa estar atento à tela. O podcast é um formato também que veio para poder ajudar você a fazer essa entrega de conteúdo, tá? Então o podcast também é interessante. Vamos lá, nós já falamos sobre 7 tipos de formas de entrega de conteúdo. Falamos sobre o e-book, o webinar, o infográfico, as planilhas, os templates, as newsletters e os podcasts, tá? Uma forma também de você conseguir captação de lead, e isso ela é a mais utilizada em vida de tudo, é você fazer orçamentos gratuitos, entendeu? Você deixa lá você fala pega uma LP, fala sobre o seu produto, ou seu próprio site, fala seu produto e coloca uma parte lá de orçamento, tá? E lá no orçamento você não coloca só para poder mandar a mensagem, entendeu? Você vai poder colocar o nome, o telefone, o e-mail, tá? Para que você depois possa fazer contato com essa pessoa, tá? Então os orçamentos gratuitos também são uma forma de geração de lead. É uma forma mais que as pessoas mais utilizam por ser mais fácil, você não tem que produzir nenhum tipo de conteúdo, só que ela também ela não te dá uma captação muito grande de leads, tá? Porque a pessoa tem que querer comprar tem que ter certeza que ela quer comprar o seu produto. Enquanto quando você está fazendo infoprodutos, você está alimentando a pessoa, você está educando a pessoa para saber mais sobre o seu produto e aí mais para frente ela fazer a compra, entendeu? Então, quando você pede um orçamento, você está querendo comprar. Então, isso afunila muito a captação de leads. Então, só vai ser aquela pessoa que você quer, que quer mesmo comprar. E quando a gente está falando de geração de captação de leads, a gente está falando sobre desejo, a gente está falando sobre não é a compra agora, imediata. Nós estamos falando em educar esse lead, a gente está falando sobre levar ele dentro de uma jornada para que possa fazer uma compra. Não é algo para ontem, entendeu? A geração de leads. Mas é uma coisa para daqui uma semana, para daqui 2 semanas, dependendo de como for construída a sua estratégia, tá?
Então, o orçamentos gratuitos também é uma forma. A gente, quando a gente vai fazer captação de lead, a gente pode fazer nos dois formatos, tá? Então a gente pode fazer uma geração passiva, que a gente vai no orgânico, ou a gente pode fazer uma geração ativa, que é onde a gente faz o tráfego, né? Quando a gente coloca dinheiro, onde a gente coloca patrocínio nos posts, patrocínio nos infoprodutos, para que eles sejam despertos para a maior base que o Facebook tem, lookalike, das pessoas que curtiram a sua página e tudo mais, para que você possa pegar as informações dela. Então, existem esses dois formatos, que a gente o orgânico e o pago. Quando a gente está falando de geração de captação de leads, a gente está falando de tráfego pago, tá? Deixar no orgânico isso, a gente deixa no orgânico um só, que pode ser que dê muito resultado, porque ele dá uma geração muito grande, que eu vou falar mais pra frente. Quer dizer, já vou falar agora, né? É o quiz. Quando você faz um quiz, quando você faz um joguinho, quando você faz uma gamificação, você pode até deixar no orgânico, que ele até vai bem, tá? Mas se não for esse, todos os outros eu indico a gente fazer, vocês fazerem tráfego pago, para que vocês consigam captar leads e assim vocês consigam vender o seu produto. Quando a gente está falando de captação de leads, a gente tem que imaginar que assim, a gente vai encher uma piscina, tá? De leads qualificados, obviamente, de leads que estão propensos a comprar um produto, o produto do seu segmento, e lá dessa piscina cheia de leads, algumas pessoas vão comprar. Então entenda que quanto maior a piscina, maior a probabilidade de conversão. Então por isso que a gente fala sobre tráfego pago, tá? Por isso que a gente precisa de um tráfego pago, porque a gente precisa aumentar essa piscina. A gente precisa aumentar essa boca do funil para que as pessoas venham entrando, vão se educando, vão entendendo como é que funciona, vão vendo a necessidade de ter o seu produto e aí façam a compra, façam a aquisição do produto, tá? Então, por isso que a gente fala aqui, geração de leads, 99,9% é feita no tráfego, tá? Então, se você estiver pensando em fazer geração de leads no orgânico, tenta usar o quiz, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Porque senão a probabilidade é que demore muito para que você consiga atingir algum resultado, tá? Uma outra forma de fazer captação de leads, que dentro do marketing digital as pessoas utilizam bastante, é falar com um especialista. Consultoria gratuita de 30 minutos. Falar com um consultor, entendeu? Eu marco uma call com a pessoa de 30 minutos para ver sobre o problema dela, ver o que ela está necessitando, entender qual que é a dinâmica da situação dela. E aí, nessa conversa, eu tenho toda uma copy que a gente consegue para a gente poder levar essa pessoa a entender e ver a necessidade de comprar o nosso produto e aí fazer a compra do produto, tá? Então, quando a gente vai falando, fale com o especialista, na maioria das vezes a gente já sabe o que a gente quer vender, já tem um leque de produtos para vender, porque dependendo do que a pessoa vier de necessidade, a gente já tem um produto para vender, tá? Eu utilizo bastante essa, tá? Então, eu tenho uma landing page, onde eu tenho uma landing page para infoprodutores e uma landing page para mentorandos, para empresas, que eu chamo de mentorandos. Então, a pessoa infoprodutor, ele coloca o dado dele lá, eu dou 30 minutos do meu tempo para ele, tá? E aí, converso com ele e tento fazer com que ele entenda que sem o meu produto, sem o meu serviço, ele vai demorar muito para conseguir chegar onde ele quer. E aí eu faço a venda da minha consultoria, eu faço a venda da minha mentoria, ou então, dependendo de como é a pessoa, eu mostro para ela tanto que é necessário ter uma empresa especializada para poder fazer o que tem que ser feito, que eu pego e levo ela para Esquilo, ou então para Raposa, entendeu? E aí a gente faz esse gancho na própria consultoria e leva a pessoa e entrega para ela o que ela precisa, resolve a necessidade dela, tá? Então, essa é muito interessante se você já tem produtos prontos, se você vende mentorias, se você vende consultorias, se você é um consultor, é muito interessante esse tipo de captação de leads, onde você faz uma captação de leads que chama de acesso ao especialista, onde a pessoa tem acesso a quem vai resolver o problema dela e aí você acaba fazendo a conversão dessa pessoa, tá? Quais são os negativos desse? Ele não roda sozinho, ele precisa de uma pessoa. Então, você, como qualquer outra pessoa, tem um seu tempo,
né? O tempo seu é 24 horas como de qualquer outra pessoa. Então, talvez esse aqui não seja tão escalável quanto um e-book, quanto um webinar gravado, entendeu? Então, você precisa ver se isso se você está conseguindo converter bem para poder valer o seu tempo, entendeu? Então, qual que é a nossa conversão aqui? A nossa conversão aqui é a cada 10 ligações eu consigo converter de 3 a 4 pessoas, de 30 a 40%, entendeu? De cada 10 pessoas que eu atendo, porque isso é feito por mim. Então, você ter, para nós, essa taxa de conversão é uma taxa boa, vale a pena, e aí, devido aos valores dos produtos também que a gente consegue vender, então, vale a pena para a gente. Então, você tem que ver se a sua taxa de conversão está boa. Talvez, se você trabalhar com webinar, você vai ter uma taxa de conversão melhor do que essa, fale com especialista, e vai ser mais tranquilo para você. Então, mais uma vez falando, veja qual a necessidade do seu avatar, veja o que ele vai consumir melhor, para que você possa, qual vai ser o infoproduto que você vai colocar para poder fazer essa troca, para que você escolha o formato. O formato que você vai fazer isso é o último. Depois que você sabe quem é o seu público, depois que você sabe qual vai ser o produto, aí sim você escolhe qual vai ser a forma que você vai entregar essa informação, tá? Uma outra forma de conseguir leads é o famoso seriado, uma famosa série de conteúdos. Vão ser 3 aulas sobre determinado assunto, eu vou dar 5 aulas sobre determinado assunto. Isso é quase um lançamento, tá? Provavelmente você já deve ter visto isso, onde eu deixo os meus dados para que a pessoa me lembre sobre a semana da autoajuda, a semana da psicologia consciencial, a semana do marketing digital, a semana seja você mesmo, entendeu? Então, essas semanas e esses desafios, desafio dos 7 dias, desafio dos 15 dias, onde para você participar, você precisa deixar os seus dados. Então, essas semanas de conteúdo também são bem interessantes para você fazer captação de leads, tá? Ela é muito utilizada para lançamento. Para empresas, eu não vejo muito sendo utilizada, mas dá para utilizar tranquilamente, entendeu? E aí você também tem aquela questão, você vai entregar ao vivo, vai entregar gravado? Aí depende de você escolher. Mas as semanas também, as semanas de conteúdo, os seriados de conteúdo, são bem interessantes se você quer fazer uma captação de leads mais qualificada, tá? Aí entramos nos quiz, né? Nos quiz, que é bastante interessante, porque você está gamificando, então as pessoas amam fazer quiz, amam responder perguntas para sair um resultado e ficar comparando os resultados, tá? Então, se você consegue fazer um quiz, é interessante. E nesse formato, existe a probabilidade de ele viralizar sem você colocar muita grana nele, ou então colocando zero, tá? Porque é uma gamificação. As gamificações, elas tendem a andar melhor sem tráfego, tá? É claro que se você colocar tráfego, você vai ter um retorno mais rápido, né? Porque você vai girar mais captação de lead. Então, uma das coisas que a gente vê muito dentro do marketing digital é qual que é a maturidade da sua empresa? Você está fazendo o seu marketing certo? Responde essas 5 perguntas e veja se o seu marketing está correto. Responda essas 10 perguntas e veja se o seu conteúdo está sendo feito de forma certa. Responda essas 6 perguntas e descubra se o SEO do seu site está certo. Ou então próprio programinhas também que rodam. Não, esse é o próximo, gente, eu não vou contar não. Programinhas são outra coisa. Mas os quiz das pessoas responderem é isso, entendeu? Então você pode transformar em quiz. O seu cachorro está estressado? Vamos descobrir. Aí você responde de acordo com o que o seu cachorro está passando, que você está visualizando o que ele está passando. Aí você pode, no final do quiz, falar assim, olha, seu cachorro está muito estressado, compre tal produto, faça isso, faça esse curso e ajude ele. Ou então, dê banho de 3 a 4 vezes 2 a 3 vezes por semana, porque ele está com isso. Então, já linka para a loja do pet shop para poder dar banho. Então, tudo isso são estratégias de quiz para que você possa vender produtos, infoprodutos ou produtos físicos. Um quiz que a gente fez aqui na empresa para um cliente foi o seguinte: o cliente ele tinha 12 cursos.
Então, a gente mapeava, era um curso de autoajuda, era um curso de autoconhecimento. Então, você fazia esse quiz com a pessoa, do quiz, a gente mapeava como que ela estava, a gente mapeava o, a gente mapeava o psicológico dela, de como que ela estava, como que estava o olhar dela sobre ela mesma. E aí, no final, gerava uma pontuação. E essa pontuação falava, olha, é interessante você fazer esse curso. É interessante você começar por este curso. É interessante você começar por aquele curso. E aí também nós testamos um ranking de cursos, onde a gente falou assim, olha, você fez essa pontuação, então nós temos 12 cursos para você fazer. Só que você vai começar com esse, depois vai para esse, depois vai para esse, depois vai para esse, depois vai para esse. Entendeu? Então você pode falar para a pessoa, direcionar ela as próximas compras dela. Esse curso, depois esse curso, depois esse curso, depois esse curso. Entendeu? Então, no quiz você pode fazer tudo isso. Você pode vender um produto, vender um infoproduto, você pode falar sobre a pessoa, então, igual eu falei, falar sobre o pet, falar para a pessoa responder perguntas sobre o pet dela. Então, tudo que você conseguir gamificar, a probabilidade de dar certo é estratosférica, porque as pessoas gostam de gamificação, tá? Elas adoram gamificação. Então, gamificar quiz é um formato interessante para você fazer captação de leads, tá? Trial. Isso a gente vê muito nos softwares, né? Então, uma forma de você fazer captação de leads, se você está vendendo software de gestão de conteúdo, de postagens, de finanças, para ajudar nas finanças da sua casa, finanças da sua empresa. Qualquer software, a maioria dos softwares que você hoje vai testar, eles fazem esse teste de 7 a 15 dias. Onde você deixa os seus dados, não precisa deixar o cartão de crédito, você deixa os seus dados e aí você faz um teste de 7 a 15 dias sobre aquele produto. Tá? Isso é muito interessante se você vende software. Software e também se você vende cursos. Tá? Você pode dar uma degustação de curso também na forma de trial, tá? Você pode, porque assim, o que acontece? Você pode fazer, quando você está falando sobre cursos, você pode fazer de duas formas. A pessoa compra e você dá o tempo de retorno de cashback para ela, de retorno de dinheiro. Ou seja, ó, você pode comprar o meu curso, mas você tem 15 dias de garantia. Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Beleza? Beleza. Ou então você pode fazer ao contrário. Olha, você tem 15 dias para ver o meu curso. Gostou do meu curso? Compra ele. Você também pode fazer desse formato. Esse formato não é tão usual, mas alguns experts preferem esse formato, tá? Então, você pode utilizar eles também. Se você é uma empresa de software, você vai usar o trial, você vai usar o teste, porque ela vai entrar no seu software e vai ver tudo. Se você é um expert que está vendendo curso, você pode fazer desses dois formatos. Entra no meu curso, vê se você gosta e você me paga, ou paga, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro, tá? Existem essas duas formas. Comunidades. Comunidade também é uma forma interessante de você fazer captação de leads. Você fala para a pessoa, olha, você quer fazer parte de uma comunidade, você quer fazer parte de um grupo de pessoas que falam sobre determinados assuntos, que resolvem problemas, que se ajudam, enfim, que se ajudam mutuamente, deixa seus links, deixa seus dados aqui. Você vai fazer parte desse grupo só deixando seus dados. E aí a pessoa vai para esse grupo. E aí lá no grupo você vai educando ela para fazer a compra do seu produto também, tá? Porque provavelmente nesse grupo vai ter pessoas que já consumiram algum tipo de produto seu, que já são seus fãs. Então elas vão te ajudar a fazer com que essa pessoa compre um produto seu ou vire um fã seu e aí compre toda a sua esteira de produto, tá? Então, dá entrada a uma comunidade onde você... Lembre que essa comunidade você também tem que fazer parte, você também tem que ser ativo. Se você for expert ou empresa, você precisa estar nessa comunidade de forma ativa, tá? Então, dê acesso a essa comunidade, a esse grupo exclusivo, esse grupo diferenciado, esse grupo VIP para essa pessoa. E aí, para entrar nesse grupo, ela vai te dar os dados, aí você pode fazer... Aí você tem dois formatos, aí você tem duas formas de poder ajudar ela, de poder fazer com que ela compre o seu produto. A primeira forma é
você faz a trilha de conteúdos com ela normal, o funil de vendas, e lá dentro do próprio comunidade, você vai imputando, você vai colocando conteúdos que mostrem a necessidade de a pessoa comprar o seu produto, a necessidade da pessoa se aprimorar, a necessidade da pessoa se tornar um fã seu, gostar do seu produto, gostar da forma que você fala sobre determinado assunto, fala sobre determinado assunto, entendeu? Então, você consegue fazer isso também, tá? E por último, a gente tem os famosos incentivos. Então, você pode fazer o seguinte, você pode falar, olha, deixa seus dados aqui, você vai conseguir um cupom de 30% de desconto. Coloca seus dados aqui, que você vai ter, você vai ganhar um brinde. Coloque seus dados aqui, que você vai ganhar uma consultoria exclusiva. Você vai ganhar acesso a um grupo exclusivo, entendeu? Você já joga a comunidade junto. Então, o incentivo você vai dar alguma coisa em troca, entendeu? Só que quando você fala de incentivo, na maioria das vezes não é informação que você vai dar em troca, é produto, tá? Então, é algum serviço seu, algum produto seu. Então, você também pode fazer essa parte de incentivos. Foi bastante coisa, hein, meu povo? Então, vamos lá, recapitulando. Você pode... Quais são as 15 formas de gerar conteúdo, de fazer geração... Vamos lá. Eita. Quais são os 15 formatos, as 15 maneiras de você fazer geração de leads, captação de leads para a sua empresa? Através de e-book, através de webinar, que são aulas gravadas online, através de infográficos, onde você vai fazer resumo sobre um determinado assunto de uma forma didática, visual, ou você vai fazer sobre planilhas, templates, que são os checklists. Você vai fazer através das newsletters, que são entrega de informações de artigos seus ou de terceiros. Podcast, onde você vai gravar o áudio dessa informação. Um orçamento gratuito, que é bastante utilizado, mas você vai ter pouca geração de leads. Campanhas pagas, as campanhas pagas elas te ajudam a potencializar. Os acessos a especialista, ou seja, aquela consultoria gratuita de 30 minutos. Série de conteúdos, uma semana de conteúdo, semana do autoconhecimento, semana do marketing digital, semana destrave o seu conhecimento. Quiz, gamificação, que foi o que a gente falou bastante aqui, que é o que dá mais resultado na forma orgânica, porque gera um burburinho maior, gera um buzz maior. Trial, que é quando você tem quando você tem um software, quando você tem um curso onde você quer entregar para que a pessoa deguste ele, para depois ele fazer a compra. Liberar uma comunidade para a pessoa deixa os dados dela e ela entra numa comunidade exclusiva. E incentivos, que é a parte de incentivar a pessoa através dela ganhar algum serviço ou produto ou desconto, tá? Bom, essas são 15 maneiras de você gerar conteúdos, gente, mas tô com geração de conteúdo na cabeça, de você fazer captação de leads, gerar leads para sua empresa, fazer a captação de leads qualificadas, porque quando você faz em algum desses formatos, você gera uma captação qualificada. Por quê? Porque a pessoa ela vai querer algo seu. Então, se ela está querendo algo seu, se ela está querendo aquele produto, aquele infoproduto, é porque ela gosta do seu serviço, ela gosta do seu produto, ela gosta do seu infoproduto. Então, a probabilidade dela comprar de você é maior do que você fazer simplesmente um anúncio de venda direta. Tá? Os anúncios de venda direta, pessoal, você usa muito para remarketing, você usa muito para lista de pessoas que já compraram de você, porque dificilmente uma pessoa vai comprar, hoje em dia, ela compra do supetão, entendeu? Ela precisa conhecer, ela precisa entender, ela precisa saber, ela precisa pesquisar. Dificilmente você vai conseguir uma compra de supetão. Então, por isso que a gente faz toda essa construção de conteúdo, essa geração, essa captação de leads, para que você consiga fazer uma venda mais efetiva. Na hora que você for investir dinheiro em tráfego, na hora que você for investir dinheiro em estratégia, você ter a melhor estratégia para poder fazer a conversão lá no final. Beleza? Bom, chegamos ao fim do episódio de hoje. Se você gostou, se você chegou nesse vídeo pela primeira vez, dá uma olhadinha nos outros vídeos, dá uma olhadinha nos vídeos passados, nos outros temas que estão muito legais. E fique atento para os próximos que estão vindo, tá? Amanhã a gente tem mais um
mais um marketing para ontem. Fechado? Um abração, pessoal. Até a próxima.